A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca para mim Hebreus 12, 2. Paz do Senhor, igreja. A minha versão é NVT. Vou ler aqui na minha. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesta noite, nós te glorificamos, Senhor, nós exaltamos, Senhor, o teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha fluir no nosso meio, assim, Pai, como ele já se fez presente nos louvores, Senhor, na abertura, Senhor, deste culto, Pai. Que ele possa, Deus, traduzir, Senhor, essa mensagem, para que chegue, Pai, no coração de cada um dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai, ela possa encontrar lugar, Deus, em terra fértil, Pai. Ela possa ser geminada, ela possa crescer, Deus, e produzir os frutos, Deus, os frutos de arrependimento, Senhor, os frutos duradouros na tua presença, Pai. Assim, Deus, como nós acabamos de entoar esse louvor, Deus, o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós precisamos de Ti, Pai. E o Senhor é um Pai bondoso, misericordioso, paciente conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Deus, a Tua direção através dessa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o tema do ano, né? O compromisso para crescer. E aqui, em Hebreus 12, ele fala o 1, né? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos ou lentos, né? A tradução. E do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Glória a Deus. E aqui eu vou conversar um pouquinho com os irmãos hoje a respeito da vida de Pedro, né? Todo mundo conhece Pedro? E a gente costuma conhecer o Pedro, assim, o Pedrão, o jeitão de ser, fala o que quer, não, né? Não pensa antes de falar, sai atropelando as coisas, precipitado, né? E o Senhor me fez refletir através da trajetória de Pedro, né? Pedro, ele, quando o Senhor começou o ministério dele, que ele foi escolher os discípulos, ele passa por Pedro. Pedro está trabalhando na beira do mar, ele era pescador. E o Senhor chega para ele e fala, siga-me. E ele, né, prontamente obedece ao Senhor, larga tudo e segue Jesus. Isso está em Mateus 4:18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Glória a Deus. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Glória a Deus. Então, o chamado de Pedro, ele não teve resistência, né? O Senhor chama e prontamente ele para o que ele estava fazendo e vai se tornar, né, o pescador de homens, de gente, como está aqui. Mais para frente um pouquinho. Obrigada. Glória a Deus. Em Marcos 8:29, Jesus ele estava conversando com os discípulos, uma mensagem, e ele questionou os discípulos, quem vocês acham que eu sou? E ele perguntou,
E você, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Glória a Deus. E naquele instante o Senhor fala, olha, isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. E ele fala, guarda que não é o momento ainda de ser revelado. Ele fala para Pedro, para dar uma segurada. Mais para frente, o Senhor avisa, lá em Mateus 26, 35, o Senhor avisa a Pedro que ele vai negar Jesus. E Pedro, tão dedicado, né, tão aplicado em ser discípulo do Senhor, todas as mudanças, todas as coisas que ele estava abrindo mão por servir ao Senhor, ele falou, Senhor, eu jamais vou trair o Senhor. Eu não vou te negar, ainda que eu precise morrer, eu não vou fazer isso. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E Jesus estava falando, né, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue para morrer por nossos pecados, para que ele ressuscitasse. E ele estava avisando a Pedro o que ia acontecer, e Pedro não acreditou, sendo o próprio Jesus falando para ele. Ele falou, não, isso não vai acontecer. Em Lucas 22, em Mateus 26, né, a gente vê o mesmo que põe o 69 a 75. 26, 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento, nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram, você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou, que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saiu dali, chorando amargamente. E aqui a gente vê, né, Pedro negando, e imediatamente ele já percebendo o que ele fez, ele já chora amargamente de arrependimento. E aí, o Senhor, ele foi entregue, o Senhor morreu, ressuscitou, e ele volta, aparece para os discípulos. E um dia Pedro, ele já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. Coloca lá em João 21, por favor. Pedro está lá com os amigos dele, na vida dele, comum, falou assim, eu vou pescar. E os amigos dele falaram assim, nós vamos também. Estava tudo à toa, pessoal. E aí foram todo mundo para o mar pescar. E quando eles estavam no mar, eles não conseguiram pescar nada. E parece que a gente já conhece essa história, né? Dos amiguinhos não conseguindo pescar nada. E aí, na beira do mar, tem Jesus, que fala assim, filhos, vocês têm algo para comer? Coloca no 15. Ah, isso. Pode deixar aí. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. E eles conseguiam conversar porque o barco ele não estava tão longe da beira da praia. Então, eles gritavam, dava para ouvir. Então, ele disse, lance a rede do lado direito do barco e pegarão. Parece que a gente já ouviu isso também, né? Vai para o outro lado. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, que no caso é o João que escreveu esse livro, disse a Pedro, é o Senhor. Glória a Deus.
Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Ele foi ao encontro de Jesus nadando, de tanto eufórico que ele estava para ver o Senhor. Os outros ficaram no barco, puxando até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, do qual havia um peixe e pão. Então o Senhor pede alimento para eles. A conversa começou com Jesus pedindo: tem comida? Filhos, vocês têm alimento? Peixe? E eles falam não. Mas quando eles chegam na praia, o Senhor já está com o peixe assado e com o pão pronto. Olha que interessante. E aí Jesus disse: tragam mais alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois eles sabiam muito bem que era o Senhor. Glória a Deus. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. A gente parou no 14. Depois da refeição, 15. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Glória a Deus. Parar um pouquinho aí, irmãos. Aí você fala assim: Beatriz, o que tudo isso tem a ver com compromisso e crescimento? Até agora, a gente vê essa trajetória de fé de Pedro, desde a conversão, quando ele conhece a Jesus, até o momento em que ele traz Jesus e chega aqui nessa praia, o Senhor preparando uma refeição para ele. E a gente costuma sentar e comer com quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem afinidade. Você quer perto de você pessoas que você ama, que você tem aquela liberdade de estar com aquela pessoa. Então, eu posso imaginar o constrangimento que podia haver no coração de Pedro, porque no último momento que ele teve a oportunidade, aqui na minha Bíblia, a tradução diz que na terceira vez que Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele. E naquele momento, bate aquele arrependimento, aquele constrangimento do que ele tinha feito, porque ele verdadeiramente, irmãos, ele amava o Senhor, ele ama o Senhor. Mas a imaturidade, né, as circunstâncias, o medo, a humanidade dele ali, ele ia morrer naquele momento. Então, eu imagino que o apavoro que estava no coração dele, ele negou o Senhor. E a gente vê o quanto ele vai mudando aos poucos, né, através dos textos que a gente foi se referindo. Quando, aqui no João 21, mais para frente um pouquinho, o Senhor revela para ele como que ele iria morrer, né? Põe no 18. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos aos outros, e os outros o vestirão, e o levarão onde você não quer ir.
Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. O Senhor dá mais um alerta ali para Pedro. E olha como a gente vê ainda uns traços de uma imaturidade de Pedro, na continuidade do texto. Ele acabou de ser perdoado para o Senhor, acabou de haver aqui a reconciliação, o Senhor serviu o banquete, se alimentaram, provavelmente eles tiveram conversas e reflexões profundas, né? Pedro se virou para trás deles. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, João. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntando: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Então, assim, o Senhor revelou a Pedro como seria o final de Pedro. E Pedro vai e pergunta: mas e João? O que vai acontecer com João? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Glória a Deus. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Olha a conversa que Pedro não tinha nada a ver com o que Jesus tinha falado. Jesus falou assim: Pedro, em outras palavras, cuida da sua vidinha. Quando tiver oportunidade, for questionado acerca de mim, siga-me. Tipo, não tornem outra em me negar na próxima oportunidade. E aí Pedro está ainda preocupado com João. Mas o que vai acontecer com João? E aí Jesus fala: se eu quiser que João fique vivo até eu voltar, o que te importa? O que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida? O que vai acontecer com João? E aí Pedro vai e espalha que João não ia morrer. E aí Jesus fala assim: e não foi isso, né? Aqui é João escrevendo, né? E não foi isso, porém. O que Jesus disse, ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho. Aqui o João finaliza, né, o livro. Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que registrou aqui. E sabemos que este relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas essas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Então, assim, não tem como mensurar todas as maravilhas, né, que o Senhor fez, né? E aqui tem apenas aquilo que é edificação do corpo da igreja até hoje. Glória a Deus por isso. E aí ainda Pedro ainda estava muito ligado, né, às pessoas que estavam ao redor dele, o que estava acontecendo com o propósito dos outros irmãos dali daquela comunidade deles que estavam se expandindo. E em Atos 2, a gente vai perceber os efeitos, né, desse arrependimento, dessa transformação, desse crescimento que foi produzido na vida de Pedro. Glória a Deus. Atos 2, 38. Pedro respondeu: vocês devem, aqui Pedro estava pregando, né, para uma multidão, e ele fala a mesma característica. Pedro era ousado, ele era destemido em falar, ele falava mesmo, mas agora ele mudou a mensagem dele. Não era mais apenas um ímpeto dele, do que ele queria, daquilo que ele estava cheio, mas era Cristo sendo revelado através da vida dele. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Olha que transformação radical, né? A gente consegue perceber, né? E aqui, quando aquele povo
era batizado, essa grande massa de gente que aceitava o Senhor, se convertia, se rendia ao Senhor, o batismo, ele era para testificar, né, aquele povo. E ele era marcado não apenas por um ato religioso. Foi lá, batizou, né, imergiu a água e voltou. Não era isso. Ele marcava a verdadeira transformação daquelas pessoas. Aquelas pessoas que foram batizadas, elas não poderiam mais ser as mesmas pessoas. Por quê? Elas tinham aceitado a Cristo, elas tinham aceitado aquela mensagem transformadora e eles seriam transformados. E aí, o que o Senhor ministrou ao meu coração acerca de tudo isso, sobre a vida de Pedro, né? Sobre essa caminhada que a gente também anda por esses caminhos, né? De medo, de situações, de preocupação, o que está acontecendo com o meu irmão, de não entender direito a mensagem que Deus está revelando para o meu coração, o Senhor revela algo direto para o meu coração, e eu estou falando, mas e o irmão aqui, Senhor? Assim, foca no seu aqui, para a gente conseguir avançar. É que sem o compromisso, a gente não consegue crescer. Pedro, ele teve que se comprometer. E quando Jesus falava assim, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Alimenta os meus cordeiros. Isso era que o Senhor desejava que Pedro se comprometesse com o povo de Deus. Se comprometesse com os filhos do Senhor. Porque o Senhor já não estaria mais ali. O Espírito Santo ia conduzindo, mas o Senhor, Jesus, fisicamente, ele não ia ficar mais. E aí, ele levanta Pedro, posiciona Pedro, para se comprometer com aquela mensagem. E o Senhor, ele faz a mesma coisa com a gente hoje. O Senhor, ele nos questiona, você me ama? É fácil a gente falar, Senhor, eu te amo. E é legítimo do nosso coração, a gente ama o Senhor, a gente está aqui. A gente vem nos cultos, a gente participa, assim, se dedica, a gente estuda, a gente faz os cursos, os líderes, a gente se envolve com a comunidade, a gente ama o Senhor, isso é legítimo. Mas o que o Senhor está nos pedindo? Porque sempre que nós declaramos o nosso amor ao Senhor, eu não lembro o versículo, mas ele fala assim, eu acho que é João também, ele fala assim, filhinhos, que o seu amor não seja apenas de palavras. Senhor, não, é muito fácil a gente falar, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas ele fala, não seja, filhinhos, apenas de palavras do seu amor. Então, sempre que nós vamos declarar o nosso amor ao Senhor, esse amor, ele precisa vir junto com algo, com um efeito, com uma ação da nossa parte. E isso é a gente se comprometer com o nosso crescimento. Porque assim como a gente ouviu no domingo, né? A gente é munido do Senhor, o Espírito Santo está em nós, Ele nos habilita, Ele nos dá força, nos fortalece, Ele nos ensina todas as coisas. E isso é extraordinário, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. E aqui, como Romanos diz, né, se livre das coisas que te atrapalham. A gente consegue perceber o que tem nos atrapalhado. E é com isso que a gente precisa se comprometer. Você me ama? Se hoje, né, a gente fechar o olho e ouvir, Beatriz, né, cada um ouvindo o seu nome, você me ama? O que eu vou me comprometer ao Senhor? Que mudança que vai sair aqui queimando no meu coração, para que eu passar dessa porta e eu falar, Deus, eu te amo. E por amar ao Senhor, eu vou renunciar a isso. Eu não sei, gente, pode ser um vício, pode ser uma mania, pode ser um jeito de falar. Pode ser uma amizade, que não faz parte do processo, daquilo que Deus tem. Pode ser tantas coisas. Nós sabemos muito bem, o Espírito Santo é extraordinário em nos revelar muito bem aquelas necessidades que nós temos, aquelas áreas que nós temos mais fragilidade, né? Hoje de manhã eu estava lavando a louça lá na minha casa, e não era pouca louça, irmãos. Era uma maravilha de louça. E eu dei a oportunidade para uma irmã dormir, eu queria ver até onde ela ia. E eu fiquei surpreendida com a habilidade dela de dormir. Eu fiquei assim, espantada. Não vamos citar os nomes. E glória a Deus. E eu deixei a irmãzinha lá descansar, porque ela devia estar muito cansada. E eu fui lavar aquela louça. E eu fui adorando ao Senhor.
E o meu coração, meus pensamentos, né, com tantas situações que são rotineiras da nossa vida. E eu me pegava em situações e eu falava, Deus, eu estou de novo nesse negócio. Eu estou chorando de novo pelo mesmo motivo. Meu pensamento está rodando no mesmo lugar, Deus. Até quando, Senhor, eu vou chegar aqui? E aí o Senhor revelava ao meu coração, né? E tem um louvor que estava tocando assim, que fala, nada mais me satisfaz. Só o Senhor, né? Eu não sei cantar, irmãos, mas falava, nada mais me satisfaz. Eu ia lá. Glória a Deus. Mas toda essa rendição ao Senhor, esse entendimento, esse discernimento da nossa dependência da presença de Deus, do Espírito Santo para nos capacitar, para nos direcionar, ela precisa resultar em uma atitude. Não tem como. Não existe, não tem como a gente romper áreas da nossa vida se a gente não se comprometer de verdade. Para Deus, eu estou focada, eu foco em resolver essa área. Começa uma área, irmão. Porque se a gente quer começar por um monte de coisa, a gente começa um monte de coisa e não conclui coisa nenhuma. Estou falando sério. Mas se a gente focar em uma coisa simples que seja, um hábito, um jeito de falar, né? A gente que tem assim, uma personalidade mais forte, a gente costuma responder rápido. Eu até brinquei, eu não lembro com quem que eu falei esses dias no WhatsApp. E assim, as pessoas me perguntam as coisas no WhatsApp e a minha cabeça funciona de um jeito diferente. Primeiro eu respondo, depois eu cumprimento a pessoa. Não faz sentido para as outras pessoas, mas para mim, tipo... Aí eu falo, meu Deus, eu não cumprimentei a pessoa. Aí eu vou lá, maior cara de pau. Tipo, bom dia, a paz do Senhor, tá tudo bem? Só que eu já fui. E assim, isso é escrevendo, agora imagina falando. Então, às vezes, a pessoa me pergunta alguma coisa e eu respondo. E tipo, para mim tá normal responder daquele jeito. Mas as outras pessoas ficam assim. Tipo, não era assim que era para falar. Então, eu orando ao Senhor, falei, meu Deus, eu preciso ser manso e humilde. Eu preciso de mansidão na minha vida, Senhor. Gentileza, sabe, saber falar com as pessoas. Porque a palavra do Senhor nos orienta até acerca disso, irmãos. Fala assim, é meu jeito de falar, eu sou assim mesmo. Como o pastor Daniel falou, é o meu temperamento, né? E joga nas costas do temperamento, e não é, não. A palavra de Deus fala assim, que a nossa palavra, ela deve ser moderada como sal, sabendo como falar cada um. O que isso significa? Se eu sei que o meu irmão vai me entender mal, ou tipo, ele não vai conseguir compreender o que eu estou falando, eu tenho que mudar meu jeitinho de falar. É simples assim. Se eu sei que daquele jeito vai parecer ríspido para o meu irmão, então o problema, o irmão tem que resolver alguns problemas dele? Tem, mas eu também tenho que resolver os meus, saber falar. E glória a Deus por isso. Então, às vezes, são coisas simples que têm nos atrapalhado. E muitas vezes não é pecado, é comportamento. É comportamento que vai desencadeando vários outros comportamentos, que no fim disso está afastado de Deus. Está negando ao Senhor, por coisa pouca. E aí a gente fica prostrado, rendido, envergonhado. E aí é de vez a gente ir nadando de braçada, igual Pedro, para encontrar Jesus, que ele estava, mas ele foi de braçada, ele se jogou no mar. O barco ia chegar na beira da praia, mas ele não quis nem esperar o barco. Ele foi ao encontro do Senhor. Às vezes a gente não faz isso. A gente se esconde do Senhor. Não, porque o que eu fiz, Deus, é terrível demais, não tem perdão. E a gente se esconde. Sendo que a gente precisa do Senhor para se livrar daquilo que tem nos atrapalhado. E a gente precisa ter esse discernimento, essa maturidade de que, peraí, se eu quero crescer, eu preciso me comprometer com o meu crescimento. Não vai ser apenas a oração que eu vou receber, o estudo que eu vou receber, a mensagem que vai ser ministrada. Eu preciso me comprometer com o meu crescimento, porque, afinal de contas, quem quer crescer sou eu. Amém, gente? Glória a Deus. E então a gente precisa se envolver, isso precisa estar rodeando os nossos pensamentos. A gente precisa respirar isso, mudança. Porque o Senhor declara que a gente ia viver em novidade de vida.
E se a gente vai viver em novidade de vida, ainda que a gente cometa muitos erros, mas tem que ser erros novos. Não os mesmos erros. Porque é novidade de vida. Então eu posso errar por não saber, por ter ainda uma maturidade de algo novo. Agora, algo que eu estou ali, ó, todo dia, aquilo ali não é erro mais. É pecado de estimação. Eu preciso me libertar. Amém? Põe Tiago 1, 22, por favor. Fazendo render o copo. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Olha, essa versão é legal, né? Que ela é bem assim, sucinta. Glória a Deus. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé prática. Né? No estudo do livro, teve uma aula que a gente falava do Encontrando a Paz. E aí eu trouxe o exemplo, né? A gente está cheio de paz, a gente tem paz com Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, se tem paz comigo, tem paz com todos os homens. Já é um ponto legal para a gente observar, se eu estou com paz com Deus. Mas outro interessante é, se eu estou cheia de Deus, se eu tenho a plenitude de paz do Senhor, essa paz na minha vida, ela vai refletir nos meus comportamentos, nas minhas ações, naquilo que eu falo. Porque se eu tenho paz, eu sou uma pessoa pacífica. Eu estou cheia de Deus, eu estou orando, estou jejuando, estou estudando, lendo a palavra, glória a Deus, aleluia. Chega alguém perto, você explode com a pessoa. Cadê a paz? Comeu a paz. Não tem a paz. Entendeu? Então, essa paz está em comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor, ela traz transformação para a nossa vida. E ela vai ser externada através de nós. Porque a gente vai sendo... A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. A gente vai sendo transformado por ela. Efésios 4, 15, por favor. Glória a Deus. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Jesus, que é o cabeça. Glória a Deus. Olha só como a palavra de Deus fala conosco. Então, a gente vai caminhando em amor, a gente vai falando em amor, e a gente vai sendo parecido com Jesus. Então, esse é um resultado, né, igual a gente ouviu aqui esses dias, é inevitável, vai ser o resultado, não tem como ser outro resultado. Se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou meditando na palavra, se eu estou orando, se eu estou conhecendo as verdades do Senhor, essa verdade que liberta, transforma, está sendo introduzida no meu coração, a minha mente está sendo alimentada, os meus pensamentos estão sendo renovados, e eu preciso parecer mais com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca o Hebreus de novo para mim, por favor. A gente leu o Hebreus 12, 1 e 2. Vamos continuar ele agora para a gente finalizar. Vamos ler inteiro. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, que é lentos, e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé,
Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Olha com o que a palavra de Deus fala para a gente pensar. A gente precisa repensar no sofrimento que Jesus teve. De tudo aquilo que ele foi hostilizado, envergonhado, ele apanhou, ele sofreu, ele padeceu por causa dos nossos pecados. E aí a palavra de Deus está falando assim, olhe para a vida de Jesus, por tudo que ele sofreu, porque aí vocês não vão ficar cansados. E aqui fala assim, afinal de contas, ninguém se entregou por causa do pecado. Pode continuar. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Quem entregou a sua vida contra o pecado? O único foi Jesus. Glória a Deus. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Glória a Deus. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para os que assim são corrigidos. Glória a Deus. E foi assim que a gente contemplou na vida de Pedro, né? Naquele momento, a gente pode até olhar para o texto e falar assim, ele quis fugir do assunto quando ele perguntou de João. Jesus falou para ele assim, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Alimenta meus cordeiros. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Ele fala assim, mas e João? Tipo, tem nada a ver um assunto com o outro. O João nem estava na conversa. Ele fala assim, mas e João? Então parece que ele quis fugir do assunto ali. Porque a disciplina, ela faz isso, né? A gente quer fugir, a gente não quer ser corrigido, a gente pega mal, a gente fica chateado. Né? Eu tenho 2 filhas e é uma glória corrigir filho. É uma bênção, porque parece que a gente é uma pessoa horrível, né? Porque eles ficam indignados de ser corrigidos. Mas a gente, como pai, como mãe, que ama os nossos filhos, a gente sabe que a gente não pode deixar eles fazer o que quer. Agora imagina o nosso Deus, soberano, maravilhoso, que entregou o Filho dele por amor, deu o Espírito Santo para nos conduzir, nos ensinar, nos capacitar, forjar o nosso coração. E Ele ainda vê a gente prostrado, parado, ou às vezes desanimado, ou travado em algumas situações da nossa vida. E Ele fala, então, filhinhos, meus amores, amorzinho, não é assim que se faz. Olha para Jesus. Que o sofrimento de Jesus traga ânimo no seu coração. Porque ele estava focado no objetivo daquele sofrimento, que ia produzir a salvação da nossa vida. E ele se alegrou e foi até o final. E aqui, o Senhor quer ministrar isso no nosso coração, né? Quando a gente é constrangido pela palavra de Deus, às vezes a gente fala assim, não era isso que eu queria hoje. Aí a gente pode até ficar chateadinho naquela hora com aquela, né, mensagem que foi revelada ao nosso coração. Mas se a gente der lugar para o Espírito Santo trabalhar, aquela palavra ela vai tomando lugar. Ela vai nos edificando, ela vai forjando o nosso caráter. E aí a gente vai lembrando das maravilhas do Senhor, a gente vai lembrando de tudo que Deus fez e a gente vai sendo transformado.
Mas a gente precisa da liberdade. A gente precisa aceitar verdadeiramente a correção do Senhor. Glória a Deus. Porque aqui ele fala, né? O pai, ele corrige o filho que ele ama. Então, né, quem tem filhos sabe muito bem desse amor. E ainda o nosso amor ele é limitado. Ele é muito condicional. A gente ainda pode ficar muito bravo com nossos filhos por muitas situações. Mas o Senhor, o amor dele é soberano, é extraordinário. Ele não tem limites para o amor dele. Então, toda a correção que o Senhor nos der vai ser com certeza para o nosso bem, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E ainda que o nosso coração hoje, coloca o Salmos 46, por favor. Esteja, fala assim, Beatriz, mas eu saí da minha casa e não era isso que eu estava vindo ouvir. Glória a Deus. E Salmos 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Então, ainda que as nossas situações cotidianas estejam causando muita inquietação no nosso coração, a gente precisa aquietar nosso coração, nossa alma. O Senhor é Deus na minha vida. O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor vai me conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas primeiro, eu preciso me comprometer. Primeiro, eu preciso aprender o porquê eu estou nessa situação. Para que, se uma adversidade chegar, eu não me encontrar nesse lugar de novo. Eu falo, essa é a parte que eu aprendi. Amém, irmãos? Então, hoje, né, qual vai ser a nossa declaração de amor ao Senhor? Com que a gente vai sair aqui com o nosso coração vibrando? Deus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Obrigada pela salvação. Obrigada por resgatar minha vida, minha família, meu casamento. Quantas coisas a gente já viu o Senhor resgatar? São muitas coisas. Minha casa é uma prova viva disso. O Senhor restaurou minha vida, restaurou meu casamento, restaurou minha família. E estamos aqui servindo ao Senhor. E essa restauração, essa salvação, essa alegria, essa gratidão ao Senhor, ela precisa resultar em transformação de vidas. Né? Uma das coisas que eu estava hoje meditando, pensando muitas coisas, falei, meu Deus, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Aí minha filha chegou assim e falou assim, mãe, qual que vai ser a mensagem hoje? Gente, isso era de tarde. Eu falei, ainda não sei, filha. E ela olhou para mim assim, desacreditada, achando que eu estava brincando. Eu falei, é sério. E aí, eu estava meditando em várias passagens. E aí, algo que eu li foi muito interessante, acerca da palavra de ide, né, do Senhor. Mateus 28, fala, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, né? E aí, muitas vezes a gente olha esse versículo e a gente pensa no ide. Ide por todo mundo. E a gente quer ir por todo mundo. Mas junto com o ide, tem o fazer discípulos. E não é fácil fazer discípulos. Não é fácil fazer discípulos. Porque quando Jesus se comprometeu a fazer esses 12 discípulos, que depois fizeram muitos outros discípulos, por isso nós temos essa palavra aqui hoje, de tão comprometidos eles foram com a missão que eles receberam, eles largavam tudo o que eles estavam fazendo para fazer esses discípulos. Eles viveram 3 anos ali com Jesus, eles comiam junto, eles acordavam junto, eles sentiam falta de Jesus quando Jesus ia orar sozinho na madrugada. Eu cadê Jesus? Jesus está lá orando. Jesus chamava alguns, vem orar comigo, vigia, e ora mais um pouco. Então, muitas vezes a gente está com o nosso coração pensando, Senhor, eu tenho que ser tua testemunha em Samaria, na Judéia, com o fim da terra, e o ide. E a mensagem que o Senhor tem queimado nesse tempo no nosso coração precisa ser o fazer discípulos. Porque esse fazer discípulos pode ser que eu não precise ir para tão longe. Eu preciso fazer discípulos dentro da minha casa. As minhas filhas precisam ser discípulos de Cristo, através da vida dos pais. Pais comprometidos em levar os filhos a Cristo.
A nossa família, ela precisa se comprometer, primeiro, com o grupo familiar. Senhor, eu faço questão que da minha casa saia discípulos. Eu preciso me comprometer. Não vai ser chamando o pastor vem orar pelos meus filhos, que eles estão uma bênção. Não, irmão. Vai ser no nosso jeito de falar. Vai ser nas nossas refeições, nas oportunidades que a gente tiver de testemunhar de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou, não. Porque às vezes a gente quer ensinar que o Senhor só faz, e Deus faz mesmo, porque Ele é extraordinário e faz, mas Deus também fala não. E a gente precisa lidar muito bem com não. A gente precisa permanecer. E aí, tudo à nossa casa, ao nosso redor, precisa reverberar aquilo que nós vivemos verdadeiramente. Porque às vezes eu estou querendo o id para fora e o id de dentro está indo, mas está indo para um lugar que não deve. Então vamos se comprometer, vamos colocar de pé. O amor ao Senhor, Ele vai nos custar tudo, irmãos. Pois não há adoração sem sacrifício. A gente precisa sacrificar algumas coisas da nossa vida. A gente precisa sacrificar alguns costumes, alguns prazeres, em prol daquilo que é extraordinário e não tem valor, que é a nossa vida no altar do Senhor. Amém?